Então, dando aqui a continuidade, nós vamos pegar e abrir o nosso whiteboard. Bom, quem quiser acompanhar, pode abrir a Lei 13.300, tá? Eu vou copiar aqui o artigo 3º para vocês. Nós vamos falar especificamente dos legitimados. Então, a Lei 13.300 de 2016 regulamenta os procedimentos do meu mandado de injunção. No artigo 3º, a lei fala que são legitimados para mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º e como impetrado o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, né, sempre eu vou ter aqui o sujeito ativo, né, pessoa física ou pessoa jurídica que tenha, né, algum direito constitucional que ele constate que não foi regulamentado, tá? Então, o exemplo aqui que nós usamos é a lei de greve do servidor público, mas nós podemos utilizar lá do artigo 7º, aquela proteção do trabalho, da robotização, né, do trabalho, também a questão de insalubridade, periculosidade. Então, vamos imaginar que determinada categoria não tem uma lei específica sobre a insalubridade que o trabalho dela se encontra, né? Então, poderá utilizar do mandado de injunção para ir até o Poder Judiciário e pedir uma decisão, uma sentença favorável, né? Que se reconheça o pleito e aquela especial condição daquela categoria. E sujeito passivo, né, sempre vai ser o nosso poder público, né? Então, é interessante visualizar que aqui vai variar, né? Se eu precisar de uma lei federal, né, evidentemente, nós poderemos ter aqui como polos passivos o presidente da República e o Congresso Nacional. Agora, se eu estiver falando de uma lei estadual, nós poderemos ter um sujeito passivo, Assembleia Legislativa do respectiva unidade federativa, o governador, enfim, conforme o caso de regulamentação. Decorrente disso também, nós já vamos verificar que na própria Lei 13.300, ela me prevê, no artigo 12, a possibilidade do mandado de injunção coletivo. Então, se num primeiro momento existia muita crítica doutrinária que o Supremo estaria realizando um ativismo judicial ao aceitar o mandado de injunção coletiva, nós agora, em 2016, tivemos a temática pacificada, uma vez que nós temos agora, textualmente no texto da lei, a previsibilidade do mandado de injunção coletiva. Tá? Então, eu vou ter lá, no meu artigo 12, a previsão de que o mandado de injunção coletiva ele pode ser promovido pelo Ministério Público, né?
Ele fala que quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Tá? Então, perceber que o Ministério Público ele tem, né, como atribuição, né, principalmente quando a gente fala em direitos difusos e coletivos, né, a gente tem que lembrar sempre da importância do Ministério Público e da percepção do promotor em agir, né, não ficar lá comendo mosca, como muitos fazem. Inciso 2º, né, inciso 2, pode promover-se mandado de injunção coletiva o partido político com representação no Congresso Nacional, né, sempre lembrar que Congresso Nacional eu tenho que ter um deputado federal na Câmara e tem que ter um senador no Senado para mim ter a representação no Congresso Nacional. Tá? Então, tenho que ter membros do meu partido político nas duas casas. Para assegurar direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Inciso 3, a possibilidade de organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. É muito comum ações de sindicatos, federações, confederações, ser juntado nos autos, sempre a pedido pelo juiz, o prazo desde quando a pessoa é sindicalizada. Isso aqui ocorre muito, porque, digamos, hoje é 2020. Digamos que o sindicato, vamos ver um sindicato forte, Sindicato dos Médicos. Sindicato dos Médicos Psiquiatras, em homenagem ao nosso colega Juarez. Então, vamos dizer que eles entraram com uma ação lá, exigindo determinado direito, hoje em 2020. Tá? Então, muitas vezes, né, evidentemente, às vezes o processo perigosidade, mestre. Oi? Pedindo perigosidade. É verdade. Lidar com louco, né? Enfim. Não, mas tem na lei estadual, mestre, saiu há pouco tempo. Sim, mas eu digo, para nós deixarmos a aula mais light. Mas o risco é sempre maior, né? Sempre. Não sei o que é mais arriscado, ser médico psiquiatra ou ser médico perito lá do INSS. Enfim. Difícil os dois. Verdade. Então, assim, pessoal, para nós entendermos o conceito. Então, digamos que entra esse sindicato representando a classe dos médicos psiquiatras, entra hoje, em maio de 2020, reivindicando um direito. Só que daí esse processo vai se arrastar lá, digamos que leve 10 anos para sair a sentença. Então vai depender muito do juiz, talvez ele reconheça o direito somente para quem era sindicalizado, né, nessa data de 2020. Então, digamos que lá em 2030 eles ganham a causa, né, o juiz em algum momento ele vai ter que se manifestar qual que vai ser, para fins da sentença, o marco temporal que vai abarcar a conquista daquele direito. Tá? Então, digamos que o cara se sindicalize depois do ingresso dessa ação, muitas vezes ele vai ficar fora dessa ação. Tá? Então, é sempre importante esses marcos temporais. Isso em processos de organização sindical. Não falo só em mandado de injunção aqui, mas eu falo em outras ações. Em certo momento, o juiz pede que se junte no auto a data de sindicalização de cada pessoa, para verificar, né, definir quem terá o direito na execução ou não. Mas seguindo aqui, o mandado de injunção coletiva também pode ser peticionado, de acordo com o inciso 4º,
Inciso 4, pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74. O inciso 74 lá da Constituição, vamos lá, artigo 5º. Vamos ver bem certinho aqui para vocês o texto. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, aqui a gente tem já uma previsão, né, se funcionasse perfeitamente, a Defensoria Pública, né, partindo do princípio que aqueles que não podem pagar um advogado também têm direito da defesa e na busca dos seus direitos, né? Na prática, isso aqui é feito muito por advogados ativos. O parágrafo único lá, ele vai nos dizer que os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidas por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria. Tá? Então, assim, isso aqui é só para vocês terem uma percepção geral do mandado de injunção, tá? De tudo isso que foi falado aqui. O importante é vocês gravarem darem uma olhadinha nessa lei, tá? Lá na petição que foi pedida para vocês, foi colocada a Constituição e a lei específica lá, né, a 9868, que mostrava o trâmite processual de uma ADI e de uma ADC, né? Então, teve pessoas que nem citaram a lei, tá? Então, o exercício em si era estimular o raciocínio de vocês lá, tá? Embora nós não tenhamos uma disciplina de prática constitucional, e não é o objetivo da nossa disciplina isso, a forma que encontramos de avaliar e estimular o raciocínio de vocês era desafiando realmente vocês de fazerem esse peticionamento lá. E vocês vão ver que a maioria foi muito bem, né? Então, vocês superaram as minhas expectativas. Para nós finalizarmos a aula de hoje, tá? É importante dizer que o mandado de injunção ele vai ter competências conforme a esfera da matéria, tá? Então, nós vamos ter as previsões, tá? Deixa eu só por aqui. Artigo 102, inciso 1, a linha Q, em relação ao STF, o STJ, o artigo 105, inciso 1, a linha H, e os tribunais de justiça dos estados, o artigo 125, parágrafo 1º. Vamos rapidinho lá na nossa Constituição. O artigo 102. Artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente agora da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha Q, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
das mesas dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, o que ocorre? A competência vai ser, né, sempre vai ser aquele fenômeno da atração que vocês devem ter estudado, né? Muito falado isso em processo civil, né, conforme a origem da matéria, né? Então, nós estamos falando aqui de regulamentação por leis federais, né? E relacionado a esses órgãos aqui, evidentemente, o STF que terá que utilizar do julgamento. Mas nós vamos ter, no artigo 105, tá? O inciso 1, diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, processar e julgar originariamente a linha H, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos de justiça militar, da justiça eleitoral, da justiça do trabalho e da justiça federal. Tá? Então, aqui, percebam que o STJ ele já fica com a questão das autoridades federais, né, um escalão abaixo. Tá? Então, na minha competência principal de legislar, né, de realmente produzir a legislação, eu vou lá para o STF. Né? Agora, normas regulamentadoras, né, vejam, normas regulamentadoras, com atribuição de órgão, entidade, autoridade federal, nós vamos ter portarias, instruções normativas, então todas aquelas normas de hierarquia menor, né? Vamos lembrar lá da pirâmide de Hans Kelsen, né? Que nós temos leis, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, e abaixo nós temos lá portarias, instrução normativa, todas aquelas normas de escalão mais baixo, né? Que não exigem aquele processo legislativo específico, mas que são feitas dentro de órgãos, enfim, vamos imaginar dentro de uma Agência Nacional de Transportes Terrestres, Denatran. Então, vamos pensar em órgãos da administração federal aqui, que regulamentam determinadas temáticas. Tá? E, por fim, nós temos no nosso artigo 125, dizendo o seguinte: os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O que nós concluímos aqui? Quando a gente falou, lá nas nossas primeiras aulas, acho que ainda foi falado isso nas nossas duas primeiras aulas presenciais, que quando a gente fala em Constituição estadual, nós temos a questão da simetria, né? Então, muitas vezes, a Constituição estadual tendo essa simetria, isso sendo evidenciado, tá? Eu posso muito bem ter situações em que, pelo fenômeno da simetria, eu vou poder aplicar o mandado de injunção em relação a leis estaduais. Tá? Então, vamos dizer assim, o que ocorre? Vocês viram, né, que nós temos lá a Constituição Federal, então nós temos lá federal é bom. Nós temos lá dizendo que eu preciso de uma lei complementar, certo? A lei regulamentará. Aliás, bem assim, né?
vem lá escrito na Constituição, nos termos da lei. Tá? O servidor público terá direito à greve, nos termos da lei. Tá? Então, quando eu tenho isso aqui, uma vez que eu constato que eu não tenho a lei de greve, eu tenho um problema de inconstitucionalidade por omissão. Da mesma forma, por simetria, se na Constituição Estadual estiver lá dizendo que os servidores públicos estaduais terão direito à greve, tá? Nos termos da lei, evidentemente, eu poderei, né, se eu estiver ali defendendo um servidor do Detran Paraná, vamos dizer. O servidor do Detran Paraná, ele é um servidor estadual. Então, se eu achar uma brecha na minha Constituição Estadual, né, digamos que a Constituição Estadual do Paraná, ela tenha nesse quesito, essa simetria, eu poderei ingressar com mandado de injunção no TJ. Se houver essa simetria. Porque se não houver simetria nesse aspecto, digamos que na Constituição Estadual não falar nada sobre isso, fica difícil de eu ter como provocar o TJ Paraná, já que a Constituição Estadual, né, ela digamos, se ela for omissa. Tá? Confesso que, em relação à greve, eu desconheço o que a nossa Constituição fala. Mas se ela tiver assimetria, evidentemente, ela vai mencionar alguma coisa. Tá? Então, se eu não conseguir entrar no TJ Paraná por não haver assimetria, aí, evidentemente, eu vou subir lá e vou invocar lá diretamente no STF, né, pessoal? Porque, por mais que a gente esteja aqui falando de questões pontuais, né, quando a Constituição fala em servidor público, eu posso utilizar isso para todas as esferas, né? Então, servidor público federal, estadual e municipal. Evidentemente, né, pessoal, quando eu for fazer uma petição de mandado de injunção, eu vou utilizar como base o meu artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Tá? Essa aqui é a dica. Essa dica aqui se chama plus, já que a nossa ementa não pede que o professor fale de processo civil, mas a gente vai dar esse brinde, até porque eu quero que no ano eu quero ver o nome dos senhores já aprovados no nosso exame de OAB. E era o que tínhamos para hoje. Estou aberto a perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone. Professor, Oi. respeito da simetria? Não entendi, Elisângela. Falar novamente sobre a simetria? Ah, tá. Então, a simetria, ela é um fenômeno, né, que ela vai possibilitar que eu entre com mandado de injunção no TJ, né? Por quê? Porque a simetria a gente fala, quando que interessa a simetria? Quando eu ver que na Constituição Estadual eu tenho a replicação, aquela ideia do espelho, né? Quando na Constituição Estadual tiver a mesma temática do que a da Constituição Federal,
aquilo me abre a possibilidade de buscar esse direito já no TJ. Tá? Então, assim, eu não sou um estudioso da Constituição Estadual, tá? Então, estaria mentindo para você se eu dissesse para você, olha, na Constituição do Estado do Paraná há a previsão de que deverá haver uma lei estadual regulamentando a lei de greve para os servidores estaduais. O que interessa para nós saber? Eu vou pegar lá a Constituição Estadual do Paraná. Se essa previsão de que os servidores públicos estaduais poderão fazer greve nos termos da lei estiver lá expressamente escrito, eu estarei dizendo o quê? Que na Constituição Estadual do Paraná eu tenho assimetria em relação ao direito de greve dos servidores. Se eu tenho esse direito, eu vou até a legislação estadual e vou verificar, existe uma lei estadual regulamentando o direito de greve do servidor estadual? Se sim, beleza, eu não tenho problema algum. Tá? Se eu tenho já essa lei estadual, eu não tenho um problema de inconstitucionalidade. Agora, se da mesma forma que lá na Constituição Federal, digamos que eu não tenho essa lei estadual regulamentando o direito de greve do servidor estadual, e eu tenho essa previsão na Constituição Estadual, eu estarei, né, por meio da simetria, reconhecendo que há uma inconstitucionalidade por omissão. Só que essa constitucionalidade por omissão aqui, ela não é uma omissão do meu Congresso Nacional, né, nem do Presidente da República. Essa omissão aqui é uma omissão do meu governador de estado e da minha Assembleia Legislativa dessa unidade federativa. Portanto, não cabe um mandado de injunção já direto no STF, mas sim direto ao TJ, porque nós estamos questionando, em face da simetria, a omissão, né, a inconstitucionalidade por omissão da Constituição Estadual. Não sei se me fiz entender. Sim, professor. Mais alguém? Então, podemos encerrar por hoje. Então, pessoal... Profe. Oi? Só um minuto. Até não tem nada a ver com a aula, mas tem a ver com a segunda fase do exame da ordem. Por exemplo, numa prova de uma petição de constitucional, o que geralmente eles pedem? Isso, mandado de injunção, esse tipo de coisa? Eles vão pedir as peças constitucionais, né? Então, assim, eles podem pedir para você fazer um habeas corpus, eles podem pedir para você fazer um mandado de segurança. Então, todos aqueles remédios constitucionais, né, Sim. podem cair, né? Assim como ação direta em constitucionalidade, né? Que vocês foram forçados a fazerem. Mas eles foram muito bem, assim, em geral, né? Apesar que vocês poderiam copiar, né? Mas, assim, quem realmente pegou o exercício e adaptou a questão foi muito bem, tá? Então, essa turma está de parabéns. Evidentemente, que quando for chegar próximo do exame da OAB, vocês já terão uma linha de afinidades, né? Então, eu quando fiz o exame da OAB, não era esse exame unificado. Então, era um exame feito, tipo, no Paraná era uma prova, São Paulo era outra prova. Então, se fazia no estado que você, né, queria ter sua OAB. O que ocorria? Naquela época, a segunda fase, você tinha que optar ou por a área penal, né, penal, processo penal, civil e processo civil, ou trabalhista. Você só tinha essas três opções, né? Hoje você pode fazer em tributário, constitucional. Então, o ideal é que vocês vão vendo o que vocês têm mais afinidade, né? Mas, assim, a base é porque o processo constitucional, né, digamos assim, o ideal seria que nós tivéssemos uma disciplina chamada prática constitucional.
Mas, assim, não há muito mistério, porque o que ocorre? Vocês vão se basear sempre no Código de Processo Civil, né? Então, como eu falei, você sabe fazer uma inicial em matéria civil, você faz qualquer ação constitucional. A diferença é que vocês terão que observar essas leis específicas, né? Então, digamos, cai lá, porque você tem que, o exame de ordem, primeiro ele quer ver se você sabe identificar que peça é cabível, né? Então, você vai ter lá a historinha lá e vai ter que identificar, ó, cabe um mandado de instrução. Então, eles vão ter o texto lá, você vai verificar, ó, realmente, olha, aqui é um problema de inconstitucionalidade por omissão. Então, conforme a historinha que for contada lá no exame da OAB, você vai matar essa charada. Viu que é inconstitucionalidade por omissão, você só tem 2 caminhos. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou mandado de instrução. Então, você vai ter que ver se é um caso concreto ou se é em abstrato. Então, você vai delineando e mais ou menos encaminhando para aquilo que eles querem ver se você sabe identificar. Mas, assim, existem hoje tem materiais excelentes, né, pessoal? Então, e treinar, né? Petição não tem que treinar exaustivamente. Então, assim, não tem muito o que falar sobre isso, sabe? Você mais ou menos tem que saber o modelo ali e adaptar dentro do sistema que vai ser pedido. Mas, assim, no 9º ano, vocês, né, já poderão estar se habilitando a isso. Eu conheço pessoas que fizeram essa opção por constitucional e passaram. Então, depende muito do que você gosta, né? Então, não tem muito o que falar para vocês. O negócio é treinar, né? Estar apto, né? Aqui a faculdade ele leva por esse lado do penal, né? Inclusive, nós temos prática penal, já fazer petição de tudo que é jeito. Na faculdade, né? É o próprio MEC, né? Né? Já leva por esse lado aí do penal. Beleza? Beleza, pô. Então, obrigado. Tá? Eu acho que já vai cair a nossa conexão daqui a pouco. Então, assim, eu vou colocar lá no AVA. A partir da manhã eu coloco lá no AVA, coisa bem simples, tá? Para todos responderem. E através disso estarei validando as presenças de hoje. Agora eu vou digitar as notas de vocês. Assim que estiver tudo certinho lá, eu aviso no WhatsApp. Beleza? Até mais. Valeu, até mais, prof. Obrigado. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau.